Olá, eu venho aqui convidar você para uma reflexão bíblica. Em Mateus capítulo 6, versículo 25. Aproveito para estar lendo esse texto, tá? Se você tiver a sua Bíblia aí, quiser aproveitar. Mateus capítulo 6, versículo 25 a seguir, diz assim a palavra de Deus. Disse Jesus: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Aqui nós estamos diante de um texto maravilhoso, um texto esplêndido, onde Jesus ele chama a atenção dos discípulos e ensina sobre evitar a ansiedade. Jesus está aqui convidando os seus discípulos para evitarem ficarem ansiosos. E ele aqui faz uma comparação belíssima. Ele dá o exemplo do lírio do campo e dá o exemplo dos pássaros. Eu quero chamar a sua atenção para a reflexão sobre essa primeira figura de linguagem que Jesus usa, que é os pássaros. Ele pede para os discípulos não se preocuparem com aquilo que irão comer. Jesus está dizendo, olha para os pássaros. Os pássaros, eles não plantam. Os pássaros, eles não colhem, não fazem a cega e também eles não ajuntam. Jesus estava dizendo, olha, os pássaros, eles estão cumprindo um propósito. Eles não plantam, eles não colhem e eles também não guardam. E o nosso Pai Celestial todos os dias alimenta os pássaros. Eu acho lindo quando Jesus chama a atenção dos discípulos e serve para nós no nosso tempo hoje também. Estamos em uma correria atrás do pão, atrás da vestimenta, atrás da moradia, e isso é justo. Trabalhar é muito bom, é um mandamento trabalhar. Mas Jesus está chamando a atenção daqueles que o seguem, daqueles que acreditam nele. Jesus está chamando a atenção para que a gente não venha se matar por causa de uma roupa, para que a gente não venha se enforcar para ter alguma coisa. Jesus sempre chama a atenção, olha para os pássaros. Eu acho interessante isso, porque se a gente for dar uma olhadinha na vida dos pássaros, eu acho lindo quando o pastor Miles Monroe, ele fala sobre os pássaros, ele diz que os pássaros, eles não morrem de câncer, eles talvez não tenham pressão alta, e muitas outras coisas que nós humanos temos, os pássaros não têm. E será qual é a razão? A preocupação deles é uma só. Qual é a preocupação do pássaro? É cumprir o propósito deles. E o pássaro, é interessante que o pássaro ele não quer ser um cavalo. O pássaro ele não quer ser um macaco. O pássaro ele não quer ser um outro animal. Ele simplesmente é o que ele é. Ele é o que ele é. Ele é um pássaro. E por ele estar cumprindo um propósito de vida, ele evita muita ansiedade, muitos problemas na vida dele. Então veja só, talvez a maioria do seu problema, a maioria das suas circunstâncias que você enfrenta, a maioria das dificuldades que eu e você enfrentamos, é porque nós estamos ansiosos, estamos cumprindo um outro propósito e não o propósito original, que é de ser o que nós fomos projetados para ser. Eu e você somos humanos e temos um propósito. E quando a gente cumpre um propósito, Deus abre portas, Ele gera riqueza, Ele gera recurso. Porque quando a gente cumpre um propósito, há um pensador que diz assim, o propósito, ele atrai a riqueza. O propósito, ele atrai o recurso. E a gente olhando nesse texto, a gente percebe que o pássaro, cumprindo o seu propósito de ser pássaro, né?
aí o nosso Pai Celestial dá o alimento para o pássaro. Então pense comigo, quais são as razões que levaram ou que levam o ser humano a viver ansioso, a viver cheio de problemas, a viver cheio de doenças e tanta coisa mais? O que nos leva, nós, seres humanos, a estarmos ansiosos? Não apenas pelo pão, não apenas pelo que vestir. O que nos leva? É porque nós estamos correndo em uma outra direção. Talvez não estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos projetados. Fomos projetados para sermos humanos, para sermos seres humanos. E os seres humanos que creem na palavra, os seres humanos que acreditam em Deus, eles têm um propósito. Tá? E Mateus diz quais são esse propósito do ser humano. É buscar o reino de Deus e buscar a sua justiça. Então eu convido você para refletir nesse texto. Os pássaros não plantam, os pássaros não colhem, os pássaros não ajuntam. Tá? E o Pai Celestial dará a eles o mantimento. Eu não estou dizendo para a gente não trabalhar, isso estou dizendo para a gente evitar a ansiedade. O que Jesus está querendo dizer para nós é que quando nós estamos cumprindo o nosso propósito, o nosso Pai, ele vai abrir portas para que o recurso venha até nós. Para que aquilo que a gente está querendo vai vir até nós. Então, mais uma vez, eu quero repetir o que Jesus está dizendo. Evite a ansiedade. Não queira ser aquilo que você não foi projetado para ser. Evite a ansiedade. Não queira aquilo que você, nesse momento, não está preparado para ter. Jesus está chamando a nossa atenção para que a gente cumpra o nosso propósito na Terra. E o teu propósito na Terra é ser gente, é ser humano, é glorificar a Deus, é ser uma bênção para o outro, é agregar valor na vida das outras pessoas. E quando a gente cumpre esse propósito de ser humano, a riqueza vem até nós. O recurso Deus providencia, porque Ele é o nosso Pai Celestial. Ele disse assim, olha, nem mesmo Salomão se vestiu tão bem como os lírios do campo. O lírio é uma planta linda, lindíssima, e ele não trabalha para ter aquela roupagem. Então, eu convido você para descansar em Deus. Evite a ansiedade. Está ansioso? Jogue nos pés do Senhor toda a sua ansiedade. Olhe para as árvores. Jesus dá essa imagem para a gente. Olhe para os pássaros. Ele dá essa imagem para a gente. Essa figura de linguagem que Jesus está usando aqui, para que a gente entenda que o pássaro, Deus cuida. O lírio, Deus cuida. Então Ele vai cuidar de você. Seja você mesmo. Você tem um chamado. Você pode ter uma profissão. A profissão chega o dia de aposentar, mas o chamado não. Quem tem um chamado não se aposenta. Então você é um ser humano e deve glorificar a Deus onde quer que você esteja. Deus te abençoe, Deus te guarde, evite a ansiedade. Olhe para os pássaros. Você vale mais do que um pássaro, disse Jesus. Deus te guarde, Deus te proteja.